O Brasil é assim, te surpreende a cada dia as pessoas que nele habitam. Quando você acha que já viu de tudo no Brasil, chega alguém e te surpreende e fala, calma, dá para surpreender ainda mais. Pois bem, tá circulando aí uma frase que a Carmen Lúcia, ministra do Supremo, falou durante uma entrevista. E ao ver uma ministra da Suprema Corte do país falando uma coisa dessas, você fala, meu Deus, quais são os requisitos, os pré-requisitos para a pessoa assumir esse cargo tão importante num país? É inacreditável, inacreditável. Quando eu vi a frase, eu fui atrás para ver se era, né, se não era bem isso e tal, mas sim, foi isso mesmo que ela falou. E é uma coisa assim, gente, você aprende, é uma coisa básica. No primeiro dia de aula de direito, você aprende isso. E a ministra, eu acho que ela o aprendeu e esqueceu, porque já faz muito tempo que ela fez faculdade. E como o Supremo hoje não está muito acostumado, né, mais a ler a Constituição e tal, enfim. Acho que ela deve ter esquecido isso. Mas olhem a frase que ela falou. A liberdade não é um direito. A liberdade é um sentimento, uma emoção. Eu sei, vocês não acreditaram ainda. Eu vou repetir de novo para vocês interiorizarem. A liberdade, escutem bem, a liberdade não é um direito. A liberdade é um sentimento, uma emoção. Sim, a mulher falou isso. A liberdade não é um direito. A liberdade é um sentimento, uma emoção. A liberdade não é um direito. Ela falou isso aqui, ó. Ela falou. Ou seja, você vive numa ditadura, mas você se sente livre. É o que a nossa sociedade atual hoje prega. Que homem não nasce homem, que mulher não nasce mulher, que você se sente. Então você é o que você sente. Você nasceu sem o piu-piu, mas você sente que você tem o piu-piu. Então você é homem. E vice-versa. Hoje a sociedade tá desse jeito. Só que a melhor resposta que eu vi no Twitter é o seguinte. Andy, é um perfil do Twitter, falou assim, a liberdade é o direito. Olha só, a pessoa ensinando uma ministra sobre o que é liberdade, né? A liberdade é o direito concedida por Deus ao ser humano. E tão absoluta que o próprio Deus respeita no que é conhecido como livre-arbítrio. Ou se é livre ou não se é. Não existe meio livre. Não existe meio livre. Liberdade é substantivo e não adjetivo. Eu sou livre. Cara, sensacional esse tweet dela. Não existe meio livre. Ou você é livre ou você não é. E o que a ministra Carmen falou com essa frase dela, a liberdade não é um direito, a liberdade é um sentimento, uma emoção. E na entrevista dela, ela enrola, vai pra frente, vai pra trás, assim, pra tentar explicar de uma forma que, sim, tem que haver censura, mas de uma forma que pareça que não é isso que ela tá falando. Vocês entendem? A mulher falar, uma ministra falar que a liberdade não é um direito, cara, é a coisa mais bizarra que a gente pode ouvir alguém falar. E ainda mais uma ministra. Cara, a cada dia eu me convenço mais que esse povo não lê mais a Constituição. Eles não leem a Constituição. O Alexandre tá fazendo a própria Constituição dele e essa é a Constituição que os ministros estão seguindo. É surreal. Tá surreal morar no Brasil. Meu Deus, juro. Essa frase eu ouviria em Cuba. Mas aqui, ouvir uma frase dessa, realmente pra acabar. Pra acabar. Então, a gente pode viver numa ditadura, mas se a gente se sente livre, a gente é livre. Vai falar isso pra um cubano lá, em Cuba. Fala isso. Que vivem há mais de 60 anos numa ditadura. Calma, você vive numa ditadura. Mas se você mentalizar que você tá num país democrático, pronto.
Ser livre. Coisa retardada. Não, juro. Enfim. Vamos parar por aqui, né? Se não, a gente sabe o que acontece. Beijo.